Bom, pessoal, vamos lá para a aula 2, então. Então, agora ainda nesse módulo de introduções básicas de CFIP, eu sempre gosto de começar essas aulas de CFIP comentando sobre a legislação pertinente, porque é bem importante, né? Então, às vezes, isso é muito comum na nossa área, a gente começar a fazer as obrigações acessórias e não ter a mínima ideia da legislação, de onde que veio, por que que é obrigatório certas coisas. É o famoso a gente faz porque sempre foi feito, né? Então, para evitar essas coisas, a gente vai falar um pouquinho da legislação e vai falar sobre o processo de geração dos encargos FGTS e INSS, que é o foco, né, o objetivo do programa da CFIP. Ok? Então, a gente vai começar falando sobre a legislação pertinente. Ok? Então, a legislação pertinente, a primeira dela, é a Lei 8212 de 91. Ela dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui plano de custeio e dá outras providências. Basicamente, a Lei 8212 ela é a lei orgânica do INSS. Okay? É a lei mais importante do INSS, principalmente para nós da área de departamento pessoal. Beleza? Então essa é uma lei muito importante que a gente tem que pelo menos uma vez lá dar uma lida e sempre que tiver alguma dúvida previdenciária a gente recorrer a ela, ok? Decreto 3048 de 99. Esse decreto ele aprova o regulamento da Previdência Social, ou seja, a Lei 8212 é a lei orgânica do INSS e esse decreto é o que regulamenta essa lei, ok? Então nem precisa falar, esse decreto é extremamente importante também, ok? A gente tem também uma instrução normativa, que é a 971 de 2009, que ela também dispõe sobre normas gerais de tributação previdenciária, ou seja, ela é auxiliar ao decreto 3048. Ela, na verdade, na prática, assim, ela faz o quê? Ela pormenoriza. O que é isso? Ela dá mais detalhes do que o decreto 3048 e o que a lei 8212, ok? Então, certas coisas, certas regras muito específicas no nosso dia a dia, a gente só vai encontrar lá na IN 971 de 2009. Ela tem força de lei? Na verdade, tem força sim, né? É lógico, se a gente pegar a gente chama no direito isso de pirâmide de Kelsen, né? O que tem mais importância, lógico, começa lá na Constituição, depois lei, depois decreto, e as instruções, resoluções, elas são mais próximas da nossa realidade. Mas, enfim, tem coisas que a gente, como eu comentei, só estão lá na Instrução Normativa 971 de 2009, beleza? Então a gente recorre a ela, principalmente porque o pessoal, próprio pessoal da Secretaria da Receita Federal usa muito essa instrução normativa, já que é da própria Receita essa instrução. Ok? Lei 8036 de 90, que é a lei do FGTS. Então, dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e dá outras providências. Ok? Por exemplo, essa grande alteração que a gente está vendo tanto aí, né? Que é o saque do FGTS dos inativos. Para que isso aconteça, algo vai ter que, por exemplo, alterar essa lei 8036 de 90, que está aí para aprovação, né? A gente está em janeiro de 2017, logo isso aí aprova, ok? Então essa é a legislação pertinente. Então a gente vai usar muito, principalmente o decreto 3048 e a IN 971 de 2009 e a lei 8036 de 90. Beleza, meu povo? Então tá. Então agora a gente vai falar sobre o quê? Sobre o processo de encargos FGTS e INSS. Por que eu sempre gosto de comentar no início do curso o processo de encargos da FGTS e INSS? Porque, na maioria dos casos, esse processo vai se enquadrar a quase todos os tipos de empresa. A gente vai ver que algumas coisas são particulares, por exemplo, da construção civil, são particulares da prestação de serviço, a questão da retenção das notas fiscais, mas isso a gente vai ver em separado no curso. Isso aqui eu vou comentar com vocês, esse processinho, para quê? Para que vocês tenham uma noção ampla de como é gerado esses encargos da FGTS e INSS, principalmente você que porventura nunca fez esse processo, sei lá, você trabalha com folha de pagamento já, porém quem faz essa parte é o escritório de contabilidade, é uma outra empresa, ou é a matriz, enfim, tem vários casos que acontecem
nessa forma. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai demonstrar esse processo e vai demonstrar na prática também, ou seja, eu vou importar um arquivo na CFIP, vou fechar com uma folha de pagamento e vou mostrar para vocês como que é isso dentro do programa. E vocês também podem fazer isso e devem, inclusive. Eu vou deixar essa planilha que eu fiz, essa folha de pagamento pequena, com 8 exercícios, e o arquivo também para vocês importarem, para vocês sentirem aí como que funciona, tá bom? Então vamos começar lá. Tudo começa com o fechamento da folha de pagamento. Isso parece extremamente óbvio, porém, quando a gente está trabalhando na prática, isso não é. Qual o exemplo que eu dou disso? Então, eu digo para todo mundo lá na empresa ou no escritório de contabilidade, falo para todos os meus clientes, ó, seguinte clientes, a partir do dia 25 não entra mais nada na folha de pagamento. Não entra hora extra, não entra funcionário novo, não faz desligamento, não faz nada, ok? Que é o tempo que eu tenho para quê? Para eu me organizar e fechar a minha folha de pagamento, beleza? Daí você determina isso. Algumas empresas nem determinam, enfim, isso aí acontece naturalmente e tal. Importante definir, a gente já vai comentar. Então, o que acontece? Aí eu faço a folha de pagamento, fecho a folha de pagamento da minha empresa, tudo bonitinho, fechei a folha de pagamento, eu gero os encargos, mando pela conectividade social, gero as guias, pago, daí lá pelo dia 3, 4, que está tudo certo já, de repente eu já paguei fundo de garantia, vem lá um cliente ou vem um chefe de setor e fala, então eu esqueci que tem um funcionário trabalhando desde o dia 1º do mês passado, né? Aí você faz o quê? Vai fazer a única alternativa que você consegue, que é ou deixa para o próximo mês, que né, é muito difícil porque o cara já estava trabalhando e isso é ilegal, ou então você vai ter que abrir a folha de pagamento. Vai ter que abrir a folha de pagamento, vai ter que retificar a CFIP, vai ter que retificar a CAGED se já mandou, vai ter que retificar um monte de coisa, ok? Então, por isso que o fechamento da folha de pagamento é tão importante. Por quê? Qualquer coisa que eu altere nesta folha de pagamento, o que eu vou ter que fazer? Retificar todas as coisas que eu fiz posteriormente, ok? Então é muito importante. Isso a gente está falando de um processo atual, né, que a gente está usando a CFIP, CAGED, a ASDIF, enfim, todas as nossas obrigações acessórias. Com a vinda do e-social, que está por vir, né, em breve, então com o e-social vai ser muito pior, né? Então a gente precisa se precaver, precisa ajustar esses processos já. Por quê? Porque depois vai ser impossível, né? Então vai ser muito mais complexo do que o que a gente já tem no status de hoje, né? Então, hoje, apesar de ser difícil, é complicado fazer isso, abrir CFIP, abrir CAGED, abrir tudo. Porém, no e-social vai ser muito mais complicado, vulnerável ainda a multas, etc, etc. Ok? Mas, enfim, só para dar essa devida importância ao fechamento da folha de pagamento, fechou a folha, beleza. Depois que eu fechei, como que eu vou começar a gerar esses encargos? Primeiro de tudo, eu vou gerar uns relatórios para a conferência, tá? Então eu gero a minha folha de pagamento e o resumo, né, que é normalmente a parte final da minha folha de pagamento, e quase 100% dos sistemas de folha de pagamento hoje em dia possuem um resumo de encargos. Eu gero esse resumo também e deixo guardado lá na minha pasta. Esse resumo de encargos, normalmente eu tenho um resumo de FGTS e eu tenho outro resumo de INSS. Beleza? Para a gente fazer as conferências. Apesar da CFIP ter tudo isso junto, tá? Eu tenho fundo de garantia e INSS junto, por isso que o CFIP é tão complicado, por quê? Porque são duas legislações separadas, né? Mas enfim, a gente vai ver isso também, como que funciona essa história toda junto no mesmo sistema, tá? Mas para a conferência eu preciso de um relatório só para fundo de garantia e um relatório só para INSS. Beleza? Então, prosseguindo, mas já entrando na parte operacional, o que eu vou fazer? Eu vou gerar um arquivo chamado cfip.re, tá? Esse arquivo cfip.re, eu vou até marcar ele aqui. Esse arquivo cfip.re aqui, ele precisa obrigatoriamente ter este nome aqui, ó. Ele precisa ter o nome cfip.re, inclusive com essa extensão, ok? Por quê? Porque senão o programa da CFIP ele não consegue importar esse arquivo, tá?
Eu já vi sistemas de folha de pagamento que geram com esse arquivo, ele é um arquivo texto, né, bem simples, inclusive. Eu já vi ele gerar com outro nome, daí o pessoal não conseguia importar isso no programa, daí tinha que renomear para cfip.re, tá bom? Então isso aqui é bem importante. Esse arquivo, eu sempre vou manter ele com este nome, tá bom? Então, ok? Continuando, eu vou importar esse arquivo para dentro do programa da Cefip, tá? O programa da Cefip vai fazer o quê? Ele vai fazer uma validação desta importação. Então ele vai validar o arquivo, tá? Vai fazer as validações de estrutura, ver se está tudo certinho com o arquivo. Feito isso, o que a gente vai fazer? Se passou e deu tudo certo, a gente vai fazer uma simulação no arquivo, tá? O simular, ele faz o quê? Ele não fecha ainda a minha Cefip. O simular, ele faz uma simulação dos valores para a gente fazer justamente o quê? Ele vai validar os dados e vai gerar relatórios de conferência, ou seja, ele vai fazer um relatório onde eu vou conferir com os relatórios que eu gerei lá da minha folha, principalmente o resumo de encargos. Ok? Então, esse é o início do nosso processo, tá bom? Parece simples, mas neste meio todo aí pode acontecer um monte de coisa. Por exemplo, lá na minha folha de pagamento eu registrei um funcionário e esqueci de colocar o número do PIS para ele. Aí nessa validação da importação, já era. Ele não vai importar porque ele só importa com todos os números de PIS. Beleza? Então, esse é um dos exemplos do que pode acontecer, tá? Prosseguindo, meu povo. Vamos lá. Digamos que eu conferi tudo, deu tudo certinho. Graças a Deus, agora a gente vai fazer o quê? Fechamento da Cefip, beleza? Então a gente vai fechar a Cefip fazendo isso de forma executar, né? A gente vai executar, clicar no botão executar e ele vai fazer o quê? Vai validar esse fechamento, né? Então ele vai fazer uma validação para o fechamento e em seguida ele vai fazer o quê? Vai criar um backup antes do fechamento na pasta C, arquivo de programa, caixa Cefip. Para quem tem o Windows com 64 bits, tem uma outra pastinha que ele grava normalmente, que é arquivo de programa x86 ou x64, caixa Cefip, tá bom? Isso é muito importante, eu sempre dou ênfase nessa pasta porque esse backup antes do fechamento ele é tão importante quanto o backup pós-fechamento que a gente vai fazer, tá? Esse backup antes do fechamento ele faz o quê? Ele tira uma foto daquela situação antes de eu clicar no botão executar e grava nessa pasta. Ou seja, é o melhor arquivo possível para a gente fazer retificações depois, se for o caso, tá? Então, depois que a gente for ver o checklist do que guardar da Cefip, a gente vai ver que a gente tira esse arquivinho dessa pasta para guardar depois junto com meus outros arquivos da Cefip. Ok? Isso é bem importante porque quando dá algum problema na sua máquina, qual é a primeira coisa que o cara da TI vai fazer? Né? Vai tentar arrumar, não sei o que, se não conseguir, ele vai formatar a sua máquina. Se ele formatar a sua máquina, você vai perder todos esses backups. E esse backup já me salvou a vida muitas vezes. Então, vai por mim, é bem importante esse cara estar guardado em algum lugar. Tá bom? Beleza. Feito isso, o que a gente vai fazer? Ele vai gerar um arquivo chamado nra.sfp, tá? Esse nra.sfp é esse número grande que está aqui, ó, no exemplo aqui, ó, A, C, Z, W, lá, lá, esse é um exemplo. Ele vai gerar um arquivo desse e a gente vai fazer o quê? A gente vai enviar ele pelo conectividade social, tá? Hoje eu tenho uma conectividade social que é um site, né? É uma plataforma online. Ou seja, vou entrar lá em conectividade.caixa.gov.br, vou acessar ele com uma chave no padrão ICP, né? Então, vou pegar essa chave com a minha senha, enfim, e vou enviar o arquivo para o governo, ok? Hoje, pessoal, tem muitas empresas que utilizam ainda o conectividade social antigo, que era um software que a gente utilizava na máquina. E ele era acessado através de um negócio chamado chave.pri. Tem muitas pessoas me perguntam, Rodrigo, lá no meu escritório, lá na minha empresa, a gente ainda usa e funciona. Graças a Deus, continue utilizando, tá? Não está bloqueado e não tem problema nenhum mandar por lá, ele funciona normal. Qual que é o problema? Quem tem necessidade de abrir uma empresa nova e gerar o chave.pri hoje não consegue. Por quê?
As únicas empresas que conseguem, pela legislação hoje, janeiro de 2017, que a gente está gravando esse vídeo, são as empresas do Simples Nacional com até 3 empregados. Antes era até 10 e foram diminuindo. Então, eu acredito que vão diminuir a 0 para que todas as empresas utilizem o ICP, né, o certificado ICP. Porém, se você já tinha aquele chave.pri, ele ainda está funcionando. E a gente sabe, para quem já trabalha na área, a gente sabe que é muito mais fácil utilizar ele. Então, continue utilizando sem problemas nenhum, tá? Se você já tem o certificado e usa o Conectividade Social ICP, beleza, usa também e está tranquilo, tá bom? Não tem nenhuma restrição, que eu saiba, vai continuar por um bom tempo usando o chave.pri, beleza? Então, o que a gente vai fazer depois disso? Envia pela conectividade, ele vai gerar para mim um protocolo de envio, tá? Esse protocolo de envio de guarda obrigatória, a gente guarda ele. E ele vai gerar um negócio chamado arquivo selo, o antigo sistema gerava esse arquivo selo, e esse sistema novo gera um negócio chamado protocolo.xml, tá bom? Para que serve esse arquivo selo e esse protocolo? Ele serve para a gente gerar a guia do FGTS, ok? Então, eu pego esse arquivo, daí eu vou lá na Cefip e gero a minha guia do Fundo de Garantia. Ou seja, é impossível eu gerar a guia do Fundo de Garantia sem ter enviado este arquivo para o governo via Conectividade Social. Essa é a ideia, beleza? Então, vamos lá para a geração das guias. Geração das guias, meu povo. Então, a primeira, a GRF, tá? A GRF é a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia. Então eu vou pegar aquele arquivinho que eu gravei na minha máquina agora há pouco, porque eu mandei lá pela conectividade, arquivo selo ou protocolo, e vou importar ele para dentro do programa da Cefip, tá bom? Importei lá, o que vai fazer? Vai gerar para mim a guia do FGTS para pagamento. E a segunda guia que eu preciso é a GPS, que é a Guia de Recolhimento da Previdência Social, tá? A Cefip, ela gera essa guia, ok? Só que eu aconselho a gente nunca gerar via Cefip. Por quê? Principalmente guias em atraso. Guias em atraso, nunca, já comentei até na aula 1, elas nunca calculam corretamente, tá? Por causa daquela tabelinha da Selic, a data está incorreta, enfim, eles não atualizam isso e não dá para gerar por lá. E a gente vai ver que dá algumas diferencinhas da GPS gerada pela folha de pagamento da GPS da Cefip. Então, tem alguns casos que geram igualzinho, outros casos não. Então, eu prefiro sempre gerar o quê? A GPS lá da minha folha de pagamento, tá? Gero lá da minha folha de pagamento. Como a gente vai visualizar todo esse processo e vai fazer a conferência desse processo, não vai ter problema nenhum, ok? Beleza, povo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer todo esse passo a passo que eu fiz aqui com vocês, importando um arquivo lá na Cefip e conferindo com a minha folha de pagamento. Beleza? Então, esses arquivos que eu estou mostrando para vocês vão estar disponíveis para vocês. Vocês baixam e fazem essa simulação também. Beleza? Então, vamos lá. Estou aqui na minha Cefip, tá? Eu já conferi a minha tabela do INSS, ela está atualizada, está tudo tranquilinho. E isso vocês têm que fazer sempre, lembra lá, né, povo? Então eu vou aqui em ferramentas, limpar base de dados, tá? Só para deixar ela limpa, para que eu possa importar um arquivo novo. Então, só repetindo, ferramentas, limpar base de dados, ok? Agora eu vou importar o arquivo que está aí na área de vocês, tá? Vou importar o arquivo, ó, cefipre.re. No computador de vocês pode aparecer, que eu sempre deixo parametrizado no meu computador para que apareça sempre tudo que estiver depois do ponto aqui, .re, .txt, .pdf, enfim. No caso de vocês pode ser que apareça só Cefip, tá? Então eu vou importar. Ok, validação finalizada com sucesso. Para concluir o fechamento, clique no botão executar. Então eu vou dar um ok aqui. E o que eu vou fazer? Para fazer aquela simulação, eu vou clicar aqui em movimento, eu clico aqui em código de recolhimento, aqui em cima, e aqui do lado direito eu vou ter o botão simular. Tá? Antes de clicar no executar, eu sei que a tentação é grande, mas vamos se segurar.
a gente vai clicar no simular para gerar os arquivos de conferência. Então, clico aqui no simular. Beleza. Então, o relatório de fechamento pode ser impresso através do menu Relatórios de Movimento, tá? Então, eu vou dar um OK aqui. E vou lá, né? Vocês viram que não gerou erro nenhum, tá? Pode ser que quando você importar esse arquivo que eu estou usando aqui, ele gere 2 erros. Por quê? Porque você está importando pela primeira vez esse arquivo. Quais erros? Os erros do KNAI, tá? Que o KNAI preponderante vai estar igual, vai estar branco lá. E o FAP, tá? Então, como que faz para resolver isso aí? Só para vocês poderem passar. A gente vai mostrar isso durante o curso também, mas só para vocês passarem essa etapa, tá? O KNAI, a gente vai clicar aqui em Cadastro, clica na empresa, desse predinho amarelo aqui, tá? E vem aqui em Alterar. Clica no Alterar, tá bom? Ó, o meu já está preenchido, o de vocês pode ser que esteja em branco. Então, o que vocês vão fazer? Vão só repetir esse número aqui, ó, 6920 601. Clica aqui, dá um Enter, ele vai gravar, confirma dados, sim. Tá? Isso arruma o KNAI. Agora, a gente vai arrumar o FAP. Então, a gente vai clicar lá em Movimento, clica na empresa, no predinho amarelo de novo, tá? Beleza. E vem aqui embaixo em dados do movimento, tá? Aqui em dados do movimento, ó, a gente vai, para bater esses números aí que a gente vai ver daqui a pouquinho, a gente vai colocar o número 1,37, tá bom? Dá um salvar e beleza, tá? Por que aconteceu esses erros? Não veio lá no arquivo da folha de pagamento esses dados? Então, o FAP, ele realmente não vem lá da folha de pagamento. Eu sempre tenho que incluir ele na minha primeira importação, digamos assim, tá? E ele, às vezes, vai mudar, porque a periodicidade do FAP é de 1 ano. Então, de ano em ano, em janeiro, inclusive, né, eu tenho que ir lá e informar o FAP novo, tá bom? Comentaremos isso com mais profundidade. E o KNAI é a mesma coisa. Então, às vezes, o KNAI preponderante tem alguns sistemas que não parametrizam ele para que ele venha automático igual o KNAI normal, tá bom? Mas, só para passar, enfim, já mostrei para vocês. Agora eu vou conferir os meus relatórios, tá? Vou lá no relatório, movimento. Primeiro relatório que eu vou conferir é o analítico GRF. Ok? Analítico GRF, deixa eu abrir ele aqui. Opa, ele abriu na outra tela, deixa eu trazer para cá. Visualizar. Então, aqui nesse relatório eu vou ter a primeira coluna FGTS 8%, e aqui é FGTS 2%, que são os FGTS dos aprendizes, tá? No caso aqui só tem um aprendiz. Então, eu vou lá na minha folha de pagamento, que está num arquivo Excel que está disponível para vocês aí também, só para vocês conferirem. Aqui na tabela total, eu vou dar uma olhadinha aqui em cima. FGTS 61988 e FGTS 2% 17,60, que bateu com o meu relatório aqui da CFIP. Ó, 619 e 17,60. Beleza? Bateu? Ok? Eu vou lá também no comprovante de declaração à Previdência, tá? Comprovante de declaração à Previdência, vou dar um visualizar nele. Esse comprovante de declaração à Previdência é o que eu vou usar para conferir a minha GPS, tá? Então eu vou olhar aqui no final, ó, opa, aumentou muito, vamos olhar lá embaixo, ó, 5620,13 e lá no meu Excel, 5620,11, ou seja, tem uma diferença de arredondamento, mas 2 centavos não tem problema nenhum. Beleza? Aqui a gente vai usar esse exercício também para aprofundar mais o estudo, ver caso a caso, por que dá essa diferencinha, por exemplo, de 84, mas nesse momento é só para vocês verem como que funciona o processo, tá? Conferir, o que eu vou fazer agora? Aí sim eu vou clicar lá no executar. Eu vou clicar no executar, ele vai fazer uma validação, como eu tinha comentado no processo para vocês, tá? E agora ele vai fazer o que? Está realizando o backup. Ó.
Para garantir a preservação do arquivo P, ele, cada executar que eu dou, ele vai gerar um arquivo único para mim, né? O arquivo nra.sfp, tá? Aqui é uma mensagem dizendo que você precisa guardar esse arquivo, né? Pelo prazo legal, que a gente vai ver durante o curso também. Eu vou dar um OK e ele vai fazer o quê? Ele vai gravar esse arquivo, ó, geração do arquivo de saída lá naquela pasta que eu comentei com vocês, ó. C, arquivo de programa x86, caixa CFIP. Vou dar um salvar. Ó, transmissão obrigatória para a impressão da GRF, desculpa, que é o arquivo lá, que é a guia para a gente pagar o fundo de garantia. Dou um OK. Processo finalizado com sucesso, tranquilo. Beleza. Aqui ele abre para a gente gerar os arquivos para guarda, né? Beleza? Aí eu vou mostrar para vocês aonde que ele guardou aquele backup, tá? Deixa ele abrir aqui. Ó. Ele guardou o backup lá em C, arquivo de programa x86, no meu caso aqui, né? Caixa, arquivos, ó. Ó, aquele que a gente acabou de gerar, eu tenho vários outros aqui, mas aquele que a gente acabou de gerar, são esses dois aqui, ó. O backup que eu comentei com vocês antes do fechamento, e aqui o arquivo .sfp. Beleza, povo? Então é isso, tá? Só para demonstrar para vocês o processo todo, tá? Para vocês terem noção do processo do início até o final. E daqui para frente a gente vai fazer o quê? Vai detalhar esse processo. Beleza, povo? Então tranquilo. Dúvidas, deixa aí embaixo com a gente. E mande suas dúvidas, os seus questionamentos e tudo mais. Beleza, pessoal? Então, até a próxima aula.